Então agora sim, agora nós chegamos nas funções da linguagem propriamente ditas. Essa é a aula em que a gente vai trabalhar muito a habilidade da memorização. Então eu separei em duas aulas, funções da linguagem agora, memorizar as características de cada uma. Próxima aula, aplicar isso na prova. Como vai cair, como identificar e como acertar as questões, beleza? Vem comigo então, sem mais delongas. Aqui eu tô só relembrando o que já mostrei na aula passada, qual é a função da linguagem de acordo com cada predominância. Aqui é a hora do seu trabalho. Tem que saber de cor. Aqui é a hora que nós estamos em parceria, construindo a sua aprovação. Aqui é com você. Contexto referencial, mensagem poética, emissora emotiva, receptor conativa, código metalinguística, canal e fática. Tem que saber de cor. Agora a gente vai aprofundar cada uma dessas 6 funções da linguagem para você conseguir fazer a referência. Então a primeira é a função referencial. Eu coloco aqui sempre palavras-chave. Contexto, referente, objetividade, informação e impessoalidade. Para começar o nosso estudo, né, a metodologia, por que você vai decorar, memorizar palavras-chave? Porque quando você bater o olho numa questão, você tem que saber que essas palavras estão relacionadas à função referencial. O que é a função referencial? É aquela que é centrada no contexto ou no referente. Contexto e referente são sinônimos. Uma função referencial é aquela que trabalha com a objetividade. A informação tem que ser objetiva. Para que você memoriza palavras-chave? Para saber que se tiver uma questão que fala que a função referencial está ligada à subjetividade do autor, já está errada. Subjetividade não pode ser função referencial. Ela é centrada na informação, na impessoalidade. Um texto com função referencial não há pessoalidade. O texto não assume uma opinião, ele apenas transmite uma informação de maneira clara. Principais características, a função referencial predomina quando a intenção da comunicação é a de informar da maneira mais clara e objetiva possível. Então é isso, você tem que saber para que ela serve, quais são as palavras-chave e, isso é importante também, quais são os gêneros textuais em que ela predomina. Textos jornalísticos em geral, didáticos e científicos. Pensa comigo, um texto jornalístico se preocupa com o quê? Transmitir a informação de maneira clara, dar uma notícia. Então a intenção dele é ser impessoal e transmitir uma informação. Isso tudo vai estar relacionado. Quando a gente for estudar notícia de jornal, a gente vai aprender que uma notícia de jornal não tem a intenção de criticar, por mais que às vezes pareça. Você lê a notícia e fica, tá dando uma cutucada no governo aqui, A intenção é transmitir a informação de maneira clara e objetiva. Textos didáticos, aquele material didático que te informa os conteúdos que caem na prova. Função referencial. Textos científicos, de divulgação científica. Vou anunciar uma descoberta que foi feita. Também é um texto em que vai predominar a função referencial. Então você sabendo esta tela aqui, está preparado para reconhecer a função referencial em qualquer prova que aparecer. Função poética, palavra-chave mensagem, estética, subjetividade, efeito poético e surpresa. Tem que saber essas palavras porque, a principal característica da função poética é que ela predomina quando o objetivo é causar um efeito no leitor, impactar por meio de uso de uma linguagem que privilegia a estética. Então é aquilo que eu falei sobre os poemas, né? Não é só poema que tem função poética, textos literários em geral. Um texto literário, né, além do poema, quando Machado escreve, ele não quer te contar uma história que aconteceu com alguém só por contar. Ele quer causar um efeito em você, quer causar um impacto. Na Cartomante, quando ele conta a história, a Rita que foi lá na Cartomante para perguntar se o seu amor ia dar certo ou não, você fica naquela, nossa, ela vai fugir com o grande amor da sua vida, e o conto termina com 2 assassinatos. O Vilela vai lá e pá, dá um tiro nos 2. Qual é a intenção de Machado de Assis? Te causar um impacto, te causar um efeito. Então isso é a função poética. Eu não estou preocupado com a ideia que vai ser transmitida, e sim no impacto que causa. Quer ver um outro exemplo de função poética da linguagem? Clarice Lispector. Se tu pegar todos os contos da Clarice, não sei se você gosta de Clarice ou não, são os contos simples. Ela viu um cego mascando chiclete e de repente começou a devagar. No outro conto, a galinha ia ser morta para servir de almoço e na hora que iam matar a galinha, ela pôs um ovo. Pronto, acabou o conto. A informação, o contexto é muito pouco. O que interessa é o efeito que isso causa. Então a função poética privilegia sempre isso. A estética da mensagem, o efeito que vai ser provocado no leitor que vai ler. Essa é a função poética, é o que você tem que saber. A emotiva, a gente já sabe que é centrada no eu. Então cuida das palavras-chave. Emissor, autor e enunciador é tudo a mesma coisa. Emissor é quem emite a mensagem, autor é quem escreve, enunciador é quem fala. Se tiver falante aqui, pode ser também, é o eu.
Subjetividade, assim como na função poética, sentimento e ponto de vista. Já vamos começar aqui. Aqui já tem cara que se apavora. Lauro, tem subjetividade na função poética e tem também na emotiva. Tem subjetividade na função poética e tem também na emotiva. Tem subjetividade na função poética e tem também na emotiva. Tem cara que já se ataca. O cara que está acostumado a estudar de maneira tradicional, que é só o quê? Só memorizando, ele se apavora. Daí ele manda assim a pergunta na caixinha depois. Professor Lauro, como que eu sei aqui quando a subjetividade é da função emotiva e quando que é da função poética? Porque as duas têm subjetividade. É geralmente aquele cara que gosta de biologia. Porque na biologia é tudo diferente, não tem confusão. Se o animal tem pelo é uma coisa, se tem pena é outra, se ele é mamífero é uma coisa, se ele é, sei lá, ovíparo é outra. E deu, ele tá feliz. Não mistura. Não é biologia. Nós estamos falando de comunicação, um processo subjetivo da humanidade. Como é que tu vai saber se a subjetividade é de uma ou de outra? A subjetividade está ligada a um efeito que vai causar no leitor, a um efeito de surpresa, então é a subjetividade da função poética. A subjetividade está ligada ao sentimento do eu, ao ponto de vista do emissor, então é emotiva. Se eu tiver um texto em que predomine a minha subjetividade, porque eu quero expressar o que eu penso, é emotiva. Se predomina a subjetividade pelo efeito que eu quero causar em você, e não o que eu tive de efeito, aí é poética. Deu? É só relacionar com as outras características. A função emotiva predomina quando a voz do autor predomina sobre o texto. Uso expressivo de pronomes e verbos de primeira pessoa. Isso que está aqui, ó. Uso expressivo de pronomes e verbos de primeira pessoa, já fez um monte de aluno meu acertar a questão em 30 segundos, sem nem ler o texto. Qual é a alternativa em que predomina a função poética? Procura a alternativa que tem um pronome de primeira pessoa, acabou ela. Se predomina o uso da primeira pessoa, é função emotiva, porque está centrada no eu. Gêneros textuais em que predomina textos poéticos e argumentativos. Professor, mas o senhor acabou de falar que texto poético, professor. Texto poético predomina emotiva também, eu não vou aprender português nunca, eu odeio esse curso. Para! Você tá chorando numa aula gravada, o que é isso? O que a tua mãe vai pensar? Tua mãe pagou pelo curso e agora tu tá chorando pelo curso que ela pagou. Vai te controla. Qual é a diferença de um texto poético em que predomina a função poética e um texto poético em que predomina a emotiva? O poema está centrado em te causar um efeito ou em expressar o meu sentimento? É um poema todo centrado na primeira pessoa, então a função emotiva predomina sobre a poética. É mais centrado em te causar um efeito na estética do texto, nem tem pronome e verbo de primeira pessoa, então é função poética, pronto. Professor Lauro, e quando as duas funções predominarem? Calma. A gente vai ver que já teve anos no Enem em que mais de uma função predominava ao mesmo tempo num texto. Tá, mas daí o que eu faço? Aí ele vai afirmar que as duas funções predominam, mas vai te perguntar só sobre uma delas. Por exemplo, já caiu no Enem ele dizendo assim: o poema acima, por ser escrito em verso e usar recursos literários, predomina a função poética. Porém, também predomina a função emotiva por... E aí ele tá te perguntando só sobre a emotiva. Deu! Relaxa! Tu te estressa demais querendo memorizar as coisas. Função conativa ou apelativa. Viu que é a única que eu botei 2 nomes? Viu, né? O que isso significa? Tem que saber os 2. Palavra-chave: receptor, leitor e interlocutor. Destaca essa interlocutor que o pessoal esquece. O pessoal acha que interlocutor pode ser tanto quem fala quanto quem recebe. Quem fala é o locutor, quem recebe é o interlocutor. Falou em interlocutor é sinônimo de receptor. Persuasão, convencimento, conscientização são palavras que mostram que o texto é focado em você. Persuasão significa te convencer de alguma coisa. Convencimento, te conscientizar de algo. É centrado em você o texto. A função conativa ou apelativa predomina quando o foco da comunicação é o leitor. Uso de verbos imperativos, vocativos e pronomes. É porque esses 3 recursos gramaticais imperativos é quando eu dou um conselho ou uma ordem. Escute, anote, está direcionado para você. Vocativo é quando eu uso um termo para chamar a atenção do meu leitor. Querido aluno, preste atenção. O querido aluno é uma marca de função conativa. E pronomes, né? Quando eu falo com você dizendo, você tem que saber isso. Está direcionado para você também. Principais gêneros textuais em que predomina são os publicitários, claro. Vai trabalhar direto com a persuasão, com a conscientização, quando for campanha publicitária. E textos instrucionais, como receitas culinárias, por exemplo. Na parte dos ingredientes, vai ser só uma função referencial. Vai informar quais são os ingredientes. Mas na época do modo de preparo,
na etapa do modo de preparo, aí a gente vai ter uma função conativa ou apelativa predominando, porque eu vou dizer, corte a cebola, misture não sei o que, faça isso, faça aquilo, aí eu tenho o predomínio da função conativa, tá? Então, essas informações são importantes você saber quando se reconhece uma função conativa da linguagem. Eu diria que até aqui, essas são as 4 funções que se destacam como, não vou dizer principais, no sentido de que mais caem em prova, mas as funções centrais. Uma mais centrada na informação, outra na estética da mensagem, uma no emissor e uma no receptor. Uma em quem fala e uma em quem escuta. Uma em quem escreve e uma em quem lê. A partir de agora, vem a fática, que é a função menos cobrada. É muito difícil você ter um texto em que predomine a função fática como um todo. Ó. Ela é centrada no canal de comunicação, na interação, na compreensão, na manutenção ou na eficiência do canal de comunicação. É isso aqui, ó. A função fática predomina quando ocorre um teste do canal de comunicação ou expressões que sinalizem a tentativa de manutenção do diálogo. Função fática é quando no início dessa aula, antes de começar a gravar, a gente testa o áudio. Daí o pessoal que está aqui atrás fala, ó, Lauro, testa aí o som pra gente ver como é que tá. Eu falo alô, 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 ei som, testando. Isso é função fática. Testar se o canal de comunicação tá bom. A manutenção do canal de comunicação acontece em momentos da aula quando eu chamo a tua atenção. Eu vou lá e tô conversando contigo e digo, ei, pss, ou, olha pra mim aqui. Essas interjeições em que eu faço ei, pss, ou, olha pra cá, são marcas de função fática, porque eu tô mantendo o nosso canal de comunicação ativo, mantendo a sua atenção. Então, você concorda comigo que é muito pouco provável de ter um texto inteiro escrito assim? Não vai. A função fática vai acontecer, claro, em textos em que houver um diálogo, senão eu não tenho um canal de comunicação. Mas nesses textos em que houver, vai ser só um trecho dele. O início do texto vai ser de função fática, no meio do texto vai ter um trecho que predomine, mas eu não tenho, por exemplo, um gênero textual inteiro em que a função fática seja predominante. Isso com certeza não vai acontecer. E a última é a função metalinguística, que é a disparada que mais cai em prova. É a centrada no próprio código, no fazer artístico, na construção, na escrita, na leitura, no texto. A função metalinguística predomina quando houver uma autorreferência, isto é, quando o texto usa algo para se referir a esse próprio algo. Essa é a característica-chave. Usar algo para se referir ao próprio algo, que eu sintetizei aqui, ó. Gêneros textuais em que predomina? Não tem um. É qualquer texto que use X para falar sobre X. Então vamos lá. Tu tem um poema falando sobre poemas, metalinguagem. Tu tem uma crônica falando sobre crônicas, metalinguagem. Vamos dar um exemplo mais clássico? Tu tem Olavo Bilac escrevendo um poema sobre a dificuldade de se fazer poemas. Ele está tematizando o próprio fazer artístico, a própria construção do poema. Isso é metalinguagem. Tu tem uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo falando sobre os diversos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. Tu tem Luiz Fernando Veríssimo fazendo uma metalinguagem. A metalinguagem vai além do próprio texto, ela pode ser uma ação. Se eu pegar e parar essa aula, pegar essa câmera, tirar do lugar, que eu não vou tirar, porque senão o pessoal da produção enlouquece, e mostrar pra você o que a gente está fazendo aqui. Em vez de fazer uma aula sobre o que cai no Enem, eu faço uma aula explicando como a gente grava uma aula. Ou seja, é a gravação de uma aula mostrando como se grava uma aula. Isso é metalinguagem. Porque eu estou usando X para me referir ao próprio X. Eu estou usando a gravação da aula para explicar como se grava uma aula. Então a metalinguagem, ela extrapola para qualquer referência. Já caiu no Enem, por exemplo, que o ato de ler um texto é uma metalinguagem. Por quê? Porque quando você está lendo um texto, você está praticando a leitura de um texto que foi feito para ser lido. Já é uma metalinguagem. Toda vez que tu fizer qualquer tipo de autorreferência, vai ser a construção de uma metalinguagem no texto. Esse é o principal recurso, tem que saber. Claro que quando a gente for fazer as questões, isso vai mostrar na prática como acontece. Para encerrar essa aula, eu gostaria de assim, ó, finalzinho dessa aula sabe aquela garantia vai que? De 2009 até hoje caiu uma vez no Enem isso. Vai que cair de novo, eu resolvi colocar na tela, que são as perguntas norteadoras. Se tu quiser, né, colocar perguntas que norteriam, não, tá errado aqui, corrige rapidinho aí, perguntas que norteiam. Tem um R a mais. Perguntas que norteiam cada função. Predominância na comunicação. Se predomina o contexto, a pergunta é o quê? Se predomina a mensagem, a pergunta é como. O emissor, a pergunta é quem. O receptor, a pergunta é para quem. O código é com o quê. E o canal é por meio de quê? Para cada uma dessas funções. Teve uma vez só no Enem que ele perguntou assim, ó. No texto acima, predomina o elemento da comunicação. E aí, em vez de perguntar a função da linguagem,
predominaria contexto, mensagem, emissor, receptor, código, canal. Tu sabe que cada uma delas está ligada a uma função. Só que em vez de colocar esses elementos nas alternativas, eles colocaram as perguntas. O que é o contexto. O como a mensagem elaborada é a mensagem. O quem sou eu, centrado em quem falou. O pra quem é centrado no pra quem recebeu a informação. Essas duas do meio são mais óbvias. O código é o com o que era a resposta da questão. E o por meio de que é o canal mostrando. Então, vai que eles cobrem de novo, coloquei como segurança pra gente aqui, pra você printar essa tela e dar uma analisada, tá? Mas não é o foco do Enem, o principal cobrar esse tipo de coisa. Valeu? Na próxima aula a gente vai ver como é o principal foco de cobrança, então.